Resposta às questões incômodas, tentando pela quarta vez. Aproveitando para dar uma mordida no sanduíche aqui. Consegui ficar 10 minutos na situação anterior e agora voltando aqui. Depois eu tenho que ajeitar isso porque lá na, na- no nome está só respostas às questões incômodas e eu esqueci de botar que essa é a parte 4, né? Parte 4, ou seja, teve uma primeira parte, depois caiu. Aí veio a segunda, caiu. Veio a terceira, caiu e a gente está tentando a quarta vez. Hoje está fragmentado o negócio, porque hoje está difícil, assim. Depois, então, que pegaram o Queiroz, o negócio está quente, viu? E aproveitando isso, recebi fresquinha a notícia de que logo mais, às 8h30 da noite, tem panelaço, viu? Na hora do Jornal Nacional, peguem essas panelas e batam panelas contra essa iniquidade administrativa sobre a qual estamos vivendo. Né? Eu falo assim, bem pomposo, porque aí os caras não podem dizer, né? Eles nem entendem, né? Eles nem entendem as palavras que eu estou usando. Mas é isso, gente, vamos lá. Eu estava falando então da travessia aqui. Então a performance, essa ideia da travessia, ela portanto está no cerne da própria performance. Cada pessoa que chega à performance como artista, ela chega mediante uma travessia. Porque ela vem de algum outro lugar. E inevitavelmente ela vem de algum outro lugar. O artista da performance é um artista que vem migrado. Lembra quando eu falei da performance como sendo a performance é a legião estrangeira das artes, aquela frase do Renato? Né? É esse sentido. Né? O artista da performance ele vem já atravessando de outros territórios, expulso muitas vezes de outros territórios artísticos. E aí ele chega na performance. Às vezes como último recurso, às vezes como primeiro recurso, às vezes como uma estratégia que ele busca para expressar melhor aquilo que ele quer, o que faz com que algumas vezes ele não permaneça no terreno da performance, desapareça, vá, volte, aos que vão e voltam, aos que nunca voltam, aos que só usam a performance durante um determinado momento para chegar a um determinado lugar. Então essa noção de trânsito e de passagem e de travessia está dentro da performance como marca fundante dela. Temos mais ainda 3 perguntas do Boris Nisloni, né? Se a performance é um termo para a definição de cada atividade, então é possível que se defina algo a cada público em cada ponto deste mundo, sempre fazendo essa ressalva com relação à noção de definição, né? Mas se a gente. Eu vou reinterpretar a pergunta dizendo assim: se a gente admite que alguma coisa é um ato de performance, é um gesto performático, é uma criação da arte da performance, né? Então, esta criação da arte da performance, né, que se acontece, ela teria a cada público uma diferente, em cada ponto do mundo teria uma diferença, uma peculiaridade. Aí está um ponto muito interessante, porque na verdade, apesar das proveniências, eu já falei um pouquinho disso antes aqui, apesar das proveniências às vezes muito diversas, eu posso estar no mesmo festival como estive com alguém de Singapura, de, de, como eu disse aqui, é, não é Taiwan que eu ia falar, de do Tibete, né? Poderia estar com alguém do Tibete, poderia estar com alguém de algum lugar muito distante, muito diferente culturalmente do meu, mas às vezes algumas coisas são muito parecidas. Quer dizer,
Esse é um paradoxo também da performance. Ele forma a performance forma uma comunidade internacional de pessoas que se compreendem e que se aproximam porque se compreendem e ao mesmo tempo elas provêm muitas vezes de lugares muito diversos e não deixam de aludir a esses lugares diversos. Isso é importante assinalar. Elas seguem articuladas a esses lugares diversos, seguem remetendo a esses lugares diversos. Então, é uma comunidade paradoxal, porque é uma comunidade de identidades é, é, reconhecíveis, mas ao mesmo tempo de certas invariâncias quanto a certos comportamentos artísticos. Obviamente, uma crença muito grande na capacidade possível, né, dessa comunidade ou dos praticantes daquela coisa de conseguir traduzir essas questões da identidade, essas questões que são mencionadas no, no tópico anterior, né? Que são identidade, associação, comunidade, gênero, sobretudo gênero. As performances de gênero são muito marcadas por isso. Então, por exemplo, a Ariel Speedwagon, que é um nome obviamente inventado, porque por um lado é uma citação de uma figura do rock americano e por outro lado é um nome masculino que pode ser lido como feminino também, é uma trans que foi mulher, né? Não binária, que hoje em dia faz um trabalho que está todo relacionado com essa reivindicação de gênero. O trabalho também da minha amiga Tigresa, também, daqui do Brasil, que também tem essa característica, né? Ela também é uma trans não binária, assim por diante. Quer dizer, há em muitos lugares essa, assim como entre o povo negro, que tem recorrido à performance constantemente. Se a performance não tivesse essa capacidade de se autodefinir precariamente em determinado momento, ela não poderia ser evocada como linguagem. E ela é, constantemente. Então, em muitas dessas situações, há desde uma certa ambiguidade entre teatro, dança e performance, até a definitiva afirmação de uma linguagem da performance, né? Não obstante, assim, nisso eu me lembro, por exemplo, do meu amigo Ayrson Heráclito, que é um artista que trabalha com essas questões, tanto a questão de gênero como a questão identitária, racial, de uma forma muito interessante, usando um vocabulário, podemos dizer assim, que é o vocabulário da criação artística, da performance, sobretudo no campo das artes visuais, né? Então, isso pressupõe muitos desdobramentos aí nesse território, né? E que tornam possível isso, né? A definição de cada atividade, de cada ação para cada público em cada ponto desse mundo. Qual a motivação interna em transformar qualquer tipo de ação em arte, performance e arte, por exemplo, né? A motivação eu não saberia dizer exatamente qual é. Para mim isso nunca ficou muito claro, né? O que a gente fica, ou melhor, eu vou dizer isso de outra forma, a gente fica o tempo todo, enquanto artista, tentando descobrir o que nos leva a fazer certas coisas de um certo jeito tal que a gente enuncia como sendo performance e arte, né? É bem isso aí, né? Quer dizer, todo tempo eu tenho que me perguntar por que para mim, colocar uma máscara, fazer uma determinada ação é uma coisa que está relacionada com o mundo da criação da performance, mas tomar café com leite não necessariamente. Isso é uma pergunta que a gente sempre está se fazendo, né? Até o momento em que eu de repente possa descobrir que tomar café com leite diante de uma câmera possa ser uma performance interessante, ou possa ser algo que se caracteriza, que pode ser caracterizado como performance, etc, etc, etc. Quer dizer,
não há uma clareza em relação a isso que está sendo perguntado, né? Qual a motivação interna de transformar qualquer tipo de ação? Agora, isso eu estou falando do meu ponto de vista. Eu acho que deve haver muitos artistas que têm essa motivação interna, sim, né? Que para eles é absolutamente essencial. Eu não quero ser categórico em relação a isso. E finalmente, onde começa a diferença entre a construção de uma realidade que clama por uma validação geral e uma realidade que resulta de uma necessidade dos eventos em curso? Essa é a grande transformação, eu acho, que está se passando hoje, né? Entre, vou repetir os termos, a realidade que clama por uma validação geral e uma realidade que resulta de uma necessidade dos eventos em curso. Eu poderia responder isso de muitas formas. Dizer, por exemplo, existe uma realidade social que clama por validação, que é aquela que é do consenso social costumeiro, e existem os comportamentos que desviam, que discrepam desse comportamento oficial. Mas eu vou ser político aqui e vou fazer uma referência ao momento contemporâneo. Qual é a grande ambição, né, que a gente pode dizer que está acontecendo entre os políticos que ora estão no poder? Né? Primeiro que eles se anunciaram como não políticos, como sendo a novidade porque não vinham dos vícios da política, enfim, seria em tese a representação do cidadão comum, aquele que nunca esteve na política e que resolve entrar para consertar as coisas e tal. O que é isso se não justamente uma construção de uma realidade que clama por uma validação geral? Só que como é uma realidade construída e falsamente construída e artificialmente construída, ela pode clamar eternamente por uma validação geral, mas há um determinado momento em que nenhum de nós, todos nós passamos a perceber que o presidente não é presidente, que o ministro não é ministro, que, enfim, as autoridades não são, vão perdendo autoridade, o que acontece normalmente em quaisquer processos políticos de declínio. Vocês lembram o declínio da autoridade da Dilma a partir de determinado momento, né, quando se cria um consenso social que é contrário àquilo, né? Então esse é um dos grandes riscos, né, da própria atividade política, é que você, nossa, eu estou tentando consertar e está piorando aqui, você busca essa legitimação, né? Você clama por essa validação geral, mas ela não funciona do jeito que a sua vontade quer, a menos que você seja um autocrata, ou seja, que você imponha isso pela força. Aí, mas aí também não tem validação, né? Aí é imposição, é outra conversa. Aí você não pode dizer que você é um presidente, você passa a dizer que o presidente se torna um ditador, né? E é por isso que existe a palavra ditador, né? É quando só prevalece a autoridade ou a verdade daquele que julga que aquela concepção, né? Aquele tipo de performance que ele está realizando é a única que é possível, né? E a necessidade dos eventos em curso cria novas ações, né? Que são as ações de oposição a esse establishment que está aí, né? Que elas vão sendo organizadas em função das disponibilidades. Por exemplo, as pessoas não podiam sair nas ruas para protestar porque estão de quarentena em casa, correm um risco e tal. Então chegou um determinado momento que esse risco, as pessoas admitiram correr esse risco pelo bem da possibilidade de conseguir que essa situação se modifique. Ao mesmo tempo, também existe um risco implicado do lado de lá, não é? Porque, evidentemente, também do lado de lá há um receio e um risco de você tomar qualquer atitude mais drástica e mais autoritária, consequentemente. Então, a gente vê isso em quaisquer situações, né? Que tem, isso é o que se chama em política de correlação de forças, né? Mas eu acho que isso traduz o embate, que eu acho que o Boris quis chamar a atenção, mais entre uma concepção que se acredita como a visão, por exemplo, ninguém vai conceder ao artista da performance o lugar social de artista da performance, né? Como concede ao pintor lugar de pintor, ao escultor o lugar de pintor. Quando muito vai se conceder a ele o lugar de artista,
E essa é uma razão porque muitos artistas da performance não afirmam diretamente a sua atividade como ninguém vai escrever lá no questionário que pergunta assim, qual a sua profissão? Performer. Né? Performer não seria uma profissão, ou seja, a atividade do artista da performance ela desborda a própria possibilidade do reconhecimento do artista como tal dentro da sociedade onde ele está. Ela, por quê? Porque ela balança as estruturas do próprio funcionamento dessa sociedade como tal. É mais confortável, evidentemente, você ser chamado de ator, reivindicar o seu lugar como ator. Aliás, queria comentar isso, e com isso eu vou encerrar a live, porque hoje está bastante complicado aqui, já está bem tarde. Nós, durante muitos anos, na BRP, na Associação Brasil Performance, e também no Atos do Corpo durante algum tempo, lutamos pelo reconhecimento, pela criação de um registro no Ministério do Trabalho para o artista da performance. Né? E a gente sempre seguia muito a denominação, que é a denominação usada para teatro, para dança, que é o DRT. A gente achava porque os alunos que se formavam, por exemplo, no Arte do Corpo, muitas vezes eles não tinham uma profissão definida. Eles se formavam, mas não tinham nada. Eram artistas, mas artista de quê? Artista da performance? Onde é que está registrado isso? Né? E aí a gente começou a se deparar com uma série de problemas que decorreriam disso. Né? Quer dizer, o artista do teatro, da dança, passa por provas para receber o seu DRT, ele passa por uma prova, por um reconhecimento de seus pares e tal. Existe o reconhecimento dos pares da performance, quer dizer, os artistas da performance reconhecem os outros, mas não reconhecem nos termos burocráticos, isto é, os termos que permitiriam que essa pessoa tivesse uma representação social como performer. Então, aos poucos, a gente foi vendo que isso era uma ideia muito mais problemática do que solução. Ela era muito mais um problema do que uma solução. A gente ia arrumar um problema para todos nós, porque, evidentemente, a maior parte dos artistas não iria se curvar a esse tipo de identificação, e se, por um lado, isso favoreceria um determinado grupo de artistas, por outro lado, isso criaria uma polêmica, uma discussão muito complicada, né, para a nossa própria formulação enquanto pesquisadores, etc. Então, hoje, eu posso falar que eu sou um pesquisador de estudos da performance, que sou. Eu posso dizer até que eu estou, usando os termos que eu detesto, né, na academia, fazendo pesquisa sobre performance, usando a noção de performance, tudo isso, porque isso é reconhecido socialmente. Mas enquanto artista da performance, e sendo eu, por exemplo, o caso de um artista da performance que é só artista da performance, eu não faço outras atividades artísticas senão a performance, eu sou obrigado sempre a emprestar os meus serviços para outras coisas, canibalizar outras formas de transmissão que pertencem a outras linguagens, as artes visuais, as artes cênicas, a música, para poder fazer circular, né, a minha proposição enquanto artista. E isso ainda vai continuar sendo assim durante muito tempo, até que essa própria divisão entre as linguagens artísticas pare de fazer sentido. Não é? O que não é uma coisa que se consegue por decreto. Eu vivi certas situações e certas ocasiões ao longo dos últimos 20 anos em que as pessoas queriam que isso, muitas vezes quiseram, né? O termo interartes, intersemiose, interdisciplinaridade, tudo isso aludia um pouco a isso e as pessoas achavam que isso seria conseguido se elas tivessem disposição suficiente para caminhar nessa direção. Hoje a gente já percebe que isso não depende só da vontade da gente, né? Depende também de uma série de outros arranjos que a gente vai fazendo, não é? Que a gente vai construindo socialmente para que possa realmente emergir esse entendimento. Eu tenho a impressão que hoje, por exemplo, a própria situação das linguagens artísticas, ela vive um paradoxo muito curioso. Você tem reivindicação dessas linguagens, da pintura, do desenho, da escultura, das linguagens mais tradicionais, entre as propostas sociais mais avançadas, coisa que já aconteceu antes, né? Você ter uma proposta social avançada, politicamente avançada, mas com uma visão artística careta, tradicional. Isso ainda continua acontecendo. Então a gente ainda não teve uma outra maré
não é, de ruptura entre as linguagens, como aconteceu, por exemplo, no momento como eu estava descrevendo lá dos hippies, ou dos punks, ou enfim, das mudanças comportamentais. Isso ainda vai levar algum tempo assim, até que se comece a se tornar possível pensar na possibilidade de você ser um multiartista, você ter múltiplos interesses. Outro dia mesmo eu vi uma pessoa, estava pesquisando isso para um programa que eu vou fazer numa rádio web, que é justamente essa pessoa a palestrante lá do TED falou que era o multipotencial, a pessoa multipotencial, que faz várias coisas simultaneamente e tal. É um pouco isso, mas isso não é como ela queria fazer crer, uma singularidade de algumas pessoas versus a maioria das pessoas. É mais do que isso, é uma compreensão de mundo que vai ter de se desenvolver ainda durante muito tempo até que as pessoas percebam a irrelevância, né, dessas divisões, como são já irrelevantes em outros contextos de produção artística, né, de produção é, de produção estética, né? Gente, é isso. Peço perdão por todas as interrupções, embora não seja culpa minha, né? Essas interrupções todas aconteceram por causa das nossas dificuldades, que todos nós, eu reluto até em ficar reclamando do meu operador de internet e tal, porque tá geral, todo mundo se queixando disso, né? É um problema do momento que a gente está vivendo. E esse momento vai pressionar por modificações também nessa esfera dessa comunicação interpessoal. Eu peço desculpas a vocês então por tantas interrupções e a gente vai voltar na semana que vem. Na quarta-feira, eu quero já deixar o aviso para a próxima quarta-feira. Na quarta-feira a gente vai voltar na live de arte ao vivo falando sobre um filme. Isso mesmo, a gente vai encerrar essa primeira fase da playlist de arte ao vivo com um filme, um filme bem conhecido, que foi proibido, que hoje está circulando novamente, que tem até no YouTube, que é o filme de Cavalcante, do Glauber Rocha. Foi filmado no enterro do Glauber Rocha e foi interditado pela família durante muito tempo. Tem toda uma história sobre isso que a gente vai comentar na quarta-feira, junto com um texto que é o pós-fácil, que está no livro do Marcos Augusto Gonçalves, sobre a Semana de Arte Moderna de 22, né? E nesse pós-fácil ele faz um comentário sobre a herança modernista, né? Como vocês sabem, o Di Cavalcanti, já falei aqui muitas vezes, foi um dos integrantes do movimento modernista, esteve na Semana de Arte Moderna, e aí nesse momento em que Glauber Rocha, já nos anos 80, filme Enterro de Cavalcante, o Marcos Augusto Gonçalves aproveita para fazer comentários sobre isso. E aí a gente vai encerrar a primeira fase das lives de artes ao vivo. E também essa fase, encerrando-se, vai abrir a porta para as modificações que vão acontecer. Vem muita novidade aí nesse canal, no canal Arte ao Vivo e nas lives de artes ao vivo, né? Nas lives de som em movimento, que vão se encerrar provavelmente semana que vem, e nas lives de estudos da performance, porque também esse que vos fala tem que também ter suas férias, de dar uma descansadinha, então vou dar uma baixada, né, para poder preparar. Já tem coisas novas prontas aí, já tem até vinhetas prontas para as nossas próximas atrações, que a gente vai começar agosto com uma programação toda nova, com vários novas playlists aí. E depois, na sexta-feira, então, talvez a gente tenha a última, eu digo talvez porque ainda não está confirmado, a última live de som em movimento, e depois, né, os estudos da performance, em que aí eu vou responder as perguntas incômodas. Nossa, eu achei que eu ia cair aqui. As perguntas incômodas que eu mesmo formulei, né? Essas são as do Boris Nislone, desse site que eu já indiquei aí
que está na explicação do vídeo, está na explicação. Aqui no Facebook está na explicação do primeiro vídeo. Lá no YouTube vai estar na explicação de todos os vídeos. Né? E também vou colocar o site do Performance Art Context para as pessoas baixarem, se quiserem. E aí na semana que vem a gente vai ver as outras perguntas incômodas que eu... Aí são textos meus em que eu também coloquei algumas coisas. Até aproveito para falar que eu vou voltar a questões da pedagogia da performance, porque um desses textos que eu escrevi tinha perguntas sobre como ensinar performance, se é possível, se não é, etc. Eu levei isso, inclusive, para um desses festivais de performance, acho que foi em Juiz de Fora, né, e houve muitos questionamentos sobre isso. Eu tenho amigos, né, que questionam muito essa ideia do ensino da performance. Mas vamos deixar essa polêmica para mais adiante. É isso, gente. Muito obrigado, boa noite e até a semana que vem. Aquele abraço a todos. Bom fim de semana.